Olá novamente, nós vamos continuar vendo aqui a classificação da ELI e a definição das síndromes epiléticas com início no período neonatal e nas criancinhas abaixo de 2 anos de idade. Nós já vimos aqui as epilepsias autolimitadas, todas essas aqui que você pode ver. Se você estiver só escutando, então as epilepsias autolimitadas deste período, dos menores de 2 anos, são autolimitadas. A epilepsia neonatal autolimitada, a epilepsia familiar infantil e neonatal autolimitada, que é outro tipo, é o segundo tipo. Terceiro tipo, a epilepsia autolimitada infantil, terceiro tipo. Quarto tipo, epilepsia genética com crises febris plus, é mais um tipo. E o último tipo aqui, a epilepsia mioclônica da infância, que anteriormente era chamada de epilepsia mioclônica benigna da infância. Como a evolução varia, eles tiraram o benigno. Assim, nós vimos então as epilepsias autolimitadas. Já vimos todas, já discutimos, já conversamos a respeito. Agora nós vamos ver as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Nós já vimos, aliás, uma, que é a encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. A gente já discutiu isso no último encontro. E agora a gente vai discutir a epilepsia da infância com crises focais migratórias. A epilepsia da infância com crises focais migratórias, eu vou chamar aqui de crises focais migratórias agora para ficar mais fácil da gente conversar, mas você sabe que quando eu falar crises focais migratórias, eu estou me referindo à epilepsia da infância com crises focais migratórias. É só para facilitar aqui, porque a gente está falando, fica mais fácil. Então as crises focais migratórias, elas são uma encefalopatia epiléptica rara do desenvolvimento. Elas começam resistentes à medicação. As crises são focais no primeiro ano de vida. Então note bem, crises focais no primeiro ano de vida resistentes à medicação. A gente vai começar a pensar nesse tipo de quadro raro também, com uma grave encefalopatia associada. Então isso aqui faz a gente pensar nessas crises focais migratórias. As crises focais, elas podem surgir nos dois hemisférios e podem migrar de uma região cortical para outra dentro da mesma crise. É isso que chama atenção no eletroencefalograma. O fato de você olhar no eletro, você vê a migração da descarga epilética, de uma região a outra e de um hemisfério ao outro. As crises frequentemente são prolongadas, com episódios de status epiléptico, então encefalopatia grave. A causa principal é genética, associada com o gene KCNT1, é o principal responsável, vamos dizer assim, e tem mais de 25 outros genes ligados a essa síndrome também. Então o principal gene aqui é o KCNT1, mas existem outros. Prognóstico é pobre, com uma incapacidade neurológica grave e uma expectativa de vida reduzida, que pode ser em parte relacionada à mutação genética específica, não só a esse quadro, então, é o que está sendo referido aqui. Ainda que uma evolução um pouco mais leve tenha sido descrita em algumas outras crianças. A etiologia das crises focais migratórias, a epidemiologia, tem sido estimada uma prevalência de 0,11 por 100 mil crianças. Ainda bem, raro, 0,11 para cada 100 mil crianças. Vamos ver aqui o contexto clínico que a ELI coloca para a gente. Essa síndrome usualmente começa por volta dos 6 meses, dentro dos primeiros 6 meses, geralmente a média que é 3 meses de vida, com raros casos começando mais tarde, na segunda metade aí do primeiro ano de vida. Meninos e meninas são afetados de maneira igual. A
tamanho da cabeça e o exame neurológico, vamos ver aqui, usualmente normais no começo do quadro clínico. A maior parte dos pacientes desenvolve microcefalia com 1 ano de idade. O desenvolvimento ele pode ser normal quando iniciam-se as crises focais migratórias. Entretanto, a regressão e o atraso ocorre tipicamente na evolução do quadro clínico. Curso da doença. Prognóstico, já foi dito, é pobre. Ocorre muita resistência às crises em relação ao tratamento medicamentoso. Atraso neurológico grave, atraso motor e uma redução da expectativa de vida, como já foi descrito antes, ainda que uma evolução mais benigna possa ser reportada em poucas crianças. Alguns pacientes também são afetados por desmotilidade gastrointestinal e pode ter também distúrbio de movimento. Como é comum a muitas doenças genéticas, né, há muitas encefalopatias genéticas, ele fala aqui. As crises, você tem crises focais motoras clônicas, você tem crises também focais tônicas, e essas crises elas são mandatórias, as crises focais então são mandatórias para o diagnóstico. As crises inicialmente, né, comentando as crises agora já, né, elas são esporádicas, mas a frequência rapidamente aumenta nas semanas e meses após o início das crises subsequentes, né? As crises podem ser também mais sutis, com parada comportamental, com ou sem desvio da cabeça e dos olhos e importantes achados autonômicos. Então pode ter distúrbio, pode ter uma desautonomia junto também. As crises focais mostram um padrão migratório no EEG, que pode ser não percebido, né? Se você não fizer aqui um vídeo EEG prolongado. Então, a indicação de vídeo EEG prolongado nessas crianças. Clinicamente, a migração, o padrão migratório, é caracterizado por uma crise, o início de uma crise focal clônica ou tônica unilateral, que então evolui contralateralmente, também de maneira tônica ou clônica, à medida em que a crise vai se prolongando. Então ela troca de lado, né, na mesma crise. Estados epiléticos é muito comum e raros casos com histórias de espasmos epiléticos têm sido também descritos na literatura. As crises mioclônicas são excludentes. Então, se você tiver crise mioclônica, você exclui esse diagnóstico. Isso é importante. Então, nós falamos das crises e agora a gente vai falar do eletro especificamente. Como é que é o eletro da crise focal migratória? A atividade de fundo no eletro no início é normal, entretanto, vai ficando lento. Uma lentificação difusa da atividade de fundo ocorre com o passar do tempo. Descargas multifocais aparecem com o tempo em todos os casos. O EEG, a normalidade do EEG, ela é aumentada pela privação do sono e também durante o sono. Isso ocorre em várias outras síndromes, né? Você tem uma piora durante o sono, né? Principalmente o sono não REM, né? Aqui ele não comenta. Raramente ipsarritmia é reportada. E aí complica para a gente, né? Como é que a gente vai saber se isso aqui não é uma síndrome de West, né? Eu acho que só mesmo fazendo um vídeo EEG prolongado e vendo se há migração, né, das descargas durante um ictus. O EEG ictal correlaciona-se com a semiologia clínica e tem um envolvimento de várias regiões corticais independentes consecutivamente no mesmo evento de crise, ele fala aqui. Então, na mesma crise, você vai ter vários locais sendo envolvidos, né, do córtex em momentos diferentes. O EEG ictal é caracterizado por uma atividade monótona, 4 a 10 Hz, na banda, né, 4 a 10 Hz, começando na região temporo-occipital,
com um padrão que ele chama aqui específico e patognomônico de propagação-migração. Esse padrão, né, ele está numa região, vai para outra e às vezes para o hemisfério contralateral. A crise ela evolui de uma região para outra. E é interessante ele falar aqui padrão patognomônico. Eu diria até temeroso, né? Porque o que a gente tem de patognomônico na medicina, né? Mas é interessante ele colocar isso aqui. Recentemente, 2 marcadores no EEG têm sido desenvolvidos para diferenciar as crises focais migratórias devido ao gene KCNT1 de outras crises focais vistas nos neonatos e na infância, com uma variância no tempo e na coerência dos ritmos ictais durante uma crise. Então, provavelmente aqui você faz uma análise de variância temporal e uma análise de coerência, então uma quantificação do eletroencefalograma. É importante a gente colocar aqui que essas análises, o que a gente faz no eletro geralmente, a gente faz uma análise que é pré-processamento só. Geralmente o eletroencefalografista ele olha para o eletro e ele faz só pré-processamento, ele olha o traçado e diz se é normal ou não e o que é que tem. Essa análise de variância e a análise de coerência, elas são já etapas de pós-processamento. Legal, e daí? Como é que eu faço isso? Esse é o problema, não é? Você vai precisar para essas análises de softwares específicos. Esses que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, são poucos os que fazem essas análises e do jeito que a gente quer mesmo, eu acho que não tem nenhum que faça. Eles fazem uma análise bem simples, né? Então, esses softwares estão por aparecer ainda para que a gente possa fazer uso clínico. Neuroimagem. Vamos falar da neuroimagem agora. A neuroimagem é normal no início, com descrição de aumento leve e moderado do espaço subaracnoideu, o espaço ventricular. É lógico, né? Ele vai fazer uma microcefalia depois com um distúrbio de desenvolvimento, então começa-se a notar já alterações precocemente. Atrofia cerebral predominantemente na região cerebelar tem sido descrita no segmento de alguns casos. Uma mielinização atrasada também, com uma hiperintensidade na substância branca, na ressonância magnética, e uma diminuição do N-acetilospartato na espectroscopia por ressonância também são frequentemente descritos. Vamos falar agora então sobre a genética. A herança familiar ela é rara, mostrando uma variabilidade interfamiliar. Parentes afetados de maneira leve, com crianças apresentando síndrome febris, apresentando epilepsia com crises focais migratórias. Geralmente as anormalidades genéticas elas ocorrem de novo, né? Elas aparecem naquela criança. Esse gene aqui então, ele já falou, mas está repetindo aqui na genética, né? O KCNT1 é o maior responsável e é descrito em mais de metade dos casos. Outros genes associados nessa síndrome incluem o SCN1A, sempre, né? Nosso amigo aqui está em todas, né? O SCN2A, SLC12A5, o BRAT1 e o TBC1D24. Testes metabólicos. Algumas crianças apresentando as crises focais migratórias têm sido descritas ter alterações congênitas de glicolização. Diagnóstico diferencial. Então vamos lá. As crises neonatais autolimitadas, as crises infantis autolimitadas e as crises infantis e neonatais autolimitadas, aquelas 3 síndromes que a gente viu antes, são distintas pelo desenvolvimento normal e pela falta do padrão migratório dentro da mesma crise.
né, no EEG ictal. Outras crises focais de epilepsias de início precoce, devido a etiologias estruturais, são distinguidas pela presença de crises estereotipadas, frequentemente com um foco único, constante, sem o padrão migratório. Então, se não tem padrão migratório, a gente pensa num quadro, por exemplo, lesional, naquela região em que sempre ocorre a crise. Quando migra, crise focal migratória, que ele já falou é raro. Outras encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Essas crianças podem ter crises generalizadas, crises multifocais com grave desenvolvimento, atraso atraso de desenvolvimento e neurológico, mas não mostram a característica migração, padrão migratório dentro da mesma crise. Ele está reforçando isso, né? O padrão migratório dentro da mesma crise no EEG para caracterizar as crises focais migratórias. Muitas dessas crianças encefalopatas também apresentam distúrbio de movimento, então não é um bom parâmetro para o diagnóstico diferencial, né? Que a crise focal migratória tem. Distúrbio de movimento também. Outros erros inatos do metabolismo também entram no diagnóstico diferencial, e a síndrome de Dravet é distinta, se distingue das crises focais migratórias pelas crises focais clônicas prolongadas, hemiclônicas, que se alternam de lado para lado, mas em crises diferentes. Então, no Dravet você pode ter, por exemplo, uma crise focal clônica grave, né, de um lado, numa crise, e apenas numa outra crise é que você vai ter uma crise hemiclônica também no hemisfério oposto, né? Esses pacientes não mostram um padrão migratório dentro da mesma crise. Então é assim que a gente faz o diagnóstico diferencial. Vamos ver a tabelinha dos critérios diagnósticos para epilepsia da infância com crises focais migratórias. Então, padrão de crise. O que é mandatório? O que é que tem que ter? Mandatório, então, são crises focais, multifocais, tônicas ou clônicas, com ou sem um comprometimento comportamental sutil e distúrbios autonômicos proeminentes. Então é isso aqui, a crise focal tônica clônica, com ou sem comprometimento sutil do comportamento, a parada comportamental, e alterações autonômicas. As crises, elas migram de um hemisfério ou lobo para outro, clinicamente. E as crises, a frequência das crises rapidamente aumenta na primeira semana, nos primeiros meses, frequentemente progredindo para o status epilético. Alerta quanto às crises, não tem, né? Porque está bem descrito aqui o padrão da crise. E o que é que exclui? O que é excludente aqui? São as crises mioclônicas. Se tiver crise mioclônica, não é crise focal migratória. Então, continuando aqui no diagnóstico, nos critérios diagnósticos da epilepsia da infância com crises focais migratórias. O eletroictal, ele mostra um padrão migratório que pode ser desconsiderado, pode não ser visto, né, se você não fizer um EEG prolongado. Então, se indica o EEG prolongado para o diagnóstico desses padrões aqui. O EEG interictal, você mostra descargas multifocais nele. Então, a gente viu aqui o padrão das crises focais migratórias. O que é que levanta para a gente ali uma bandeirinha vermelha de que pode não ser? No EEG interictal, padrão surto-supressão. Você falou, opa, não deve ser crise focal migratória. Um foco epilético bem localizado, persistente, né, que não migra, também não é crise focal migratória. E a ipsarritmia também. EEG de exclusão, aqui ele não colocou, né? Colocou só a bandeirinha vermelha aqui para nós. A idade de início abaixo de 12 meses,
Se você tiver um início entre 6 e 12 meses, bandeirinha vermelha. Pode não ser, né? Provavelmente não é, mas pode ocorrer ainda neste período, mas bandeirinha vermelha. Desenvolvimento no início ele não coloca nada aqui. E na evolução, sim, ele coloca aqui, olha. Se você tiver um atraso severo antes do início das crises, você já vai afastando a possibilidade das crises focais migratórias, porque geralmente no começo, né, o desenvolvimento é normal. Exame neurológico ele não coloca nada de característico, mas ele se repete aqui, ele fala o que é que sugere que não é esse quadro, né? Alterações significantes no exame neurológico antes do início das crises. O que caracteriza as comorbidades? O desenvolvimento da criança chega num platô e para, ou sofre regressão com crises frequentes, né? Não tem outra característica que possa colocar uma bandeirinha vermelha clínica, né? Do ponto de vista de não é esse quadro, não tem. E neuroimagem aqui, o que afasta, né? O que é excludente é a neuroimagem anormal com lesões causais estruturais. Finalizando aqui, então, o curso da doença é caracterizada por um atraso neurológico e do desenvolvimento, e bandeirinha vermelha não deve ser o quadro se você tiver aqui um término, né, das crises, se as crises pararem, né, se você ficar livre das crises, e se você não tiver atrofia cerebral na ressonância. Comentários aqui, né? A ressonância de crânio e EEG ictal, eles são necessários para o diagnóstico? Uma ressonância ela é necessária para o diagnóstico para excluir causas estruturais. E o EEG? O EEG ictal pode não ser necessário no caso de você observar clinicamente uma crise migrando, uma crise migratória. Entretanto, um EEG ictal é fortemente recomendado para se documentar o padrão migratório. Síndrome sem confirmação laboratorial. Se você estiver numa região em que você tem poucos recursos, as crises focais migratórias podem ser diagnosticadas apenas pela observação clínica, mostrando a migração das crises sem eletro, sem ressonância, desde que os outros critérios clínicos mandatórios e também aqueles excludentes sejam respeitados aqui nessa tabelinha. Vamos dar uma olhadinha aqui no padrão da crise. Então a figura 6 aqui do artigo, lembrando que é um artigo Creative Commons, então a gente pode mostrar, tá? Esse material de terceiros. Ele fala o seguinte: a figura A até a figura C mostra páginas sucessivas de um eletro gravado de uma criança, de uma menina de 3 meses de idade com epilepsia da infância com crises focais migratórias devido a uma variante patogênica do gene SCN2A. O EEG mostra uma crise prolongada que começa na região temporal do hemisfério cerebral esquerdo, a imagem A, né? E migra para a região temporal direita. Então é outra flechinha. A flechinha para cima é o início aqui da descarga da atividade epiléptica no hemisfério cerebral esquerdo. E depois ela migra para o hemisfério cerebral direito. Vou fazer um comentário aqui só, que eu acho que é bem interessante, principalmente para quem está começando. Primeiro que a gente teria que ver um traçado inteiro. Isso aqui é só realmente para ilustrar para a gente, tá? Você teria que ver um traçado inteirinho, você poder ampliar as imagens, etc. O que a gente vê aqui, basicamente, é uma atividade rápida, né? Que começa aqui com a flechinha apontando para cima, que é diferente da atividade logo do iniciozinho aqui da página, que é uma atividade mais lenta. Você pode ver que puxa mais para o delta, para o teta, e de repente o ritmo diminui de amplitude e fica bem rapidinho aqui, ó, já vai mais para uma atividade tipo alfa ou beta, né? Só que mais adiante, aqui no meio da página, a gente vê muito artefato, tá? A gente tem artefato de movimento
muscular. Provavelmente uma crise clônica, né, da criança. E quando você olha a flechinha apontando para baixo aqui, o que você vê basicamente aqui, tem a impressão, ou é um ritmo muito rápido, uma descarga, mudou o padrão da descarga, né? Você vê que na flechinha apontando para cima aqui no começo, é uma atividade rápida de baixa amplitude que fica muito mais rápida, mas isso aqui me parece um artefato. Aqui na segunda flechinha, a princípio, a gente só vê artefato. Para mim isso aqui é artefato muscular, né? Porque é uma página só, é difícil de visualizar. Mas então por que ele fala que é crise? Porque ele mesmo já levantou a bola para a gente aqui. Provavelmente isso aqui é um fragmento de um vídeo EEG. Então você faz a correlação eletroclínica, né? Você vê o abalo, por exemplo, clônico ou mioclônico, começando na primeira flechinha aqui para cima, e de repente, quando começam os artefatos, você já vê que a criança está com abalos no outro membro. Então você vê o eletro, mas também estabelece a correlação. Talvez só com essa página de eletro aqui, só essa página, talvez o próprio pesquisador aqui tivesse dificuldade também de fechar esse diagnóstico. Ele mesmo fala, tem que ser prolongado. Mas, volto a dizer, é mais para ilustrar. Eu estou falando porque, para quem está começando, por exemplo, o sujeito olha e fala, mas de onde que o sujeito tirou? Que a crise pulou de um lado para o outro, se eu só vejo artefato, será que eu estou errado? Será que eu não sei? Não, a ideia é essa mesmo, né? São traçados que não são muito fáceis de ver aqui. Você não vê, por exemplo, ponta-onda, você não vê onda aguda aqui. A gente vê um ritmo rápido, baixa amplitude, que começou, né? Quando ele começou a ter crise, depois os artefatos musculares. No segundo, vamos ver o B, o que ele fala do B aqui? No B ele fala, olha só que interessante, né? Ele fala das flechinhas para cima, flechinha apontando para baixo. Então, ocorre uma migração para a região central. Ele fala que flecha, só flecha, né? Na página B. Vamos ver a página B. Então você veja que interessante, né? Já lembra mesmo mais uma descarga aqui por uma atividade mais lenta. Região central, CZ, você vê que tem reversão de fase, inclusive, mas note como esse padrão aqui, que lembra bastante descarga, né? É bem diferente desse padrão rápido aqui, ó. Aí você fala, não, mas isso aqui é o tipo da descarga, então. Mas você nota que não é um ritmo recrutante aqui? Não parece que é aspecto de ritmo recrutante? Ele não tem uma aceleração, depois ele vai indo, ele vai mudando de padrão, não parece ser. Né? Não parece que ele começou a acelerar, que ele começa repentinamente aqui, lembrando realmente mais o artefato associado à crise, né? Aqui não, aqui já é um padrão meio crítico mesmo, né? Já lembra mesmo descarga, aqui em B. Vamos ver o que ele fala em relação ao padrão de C. A crise termina na região temporal direita, C. Vamos ver como é que termina essa crise aqui, vamos dar uma olhada aqui. Então a gente tem, o traçado agora ele já está. Se você pegar aqui linha média, você tem umas pontas aqui mais para o final do traçado, tem bastante atividade lenta, principalmente próximo a FZ e CZ. O hemisfério cerebral esquerdo ele está mais lentificado, pode ter alguma atividade mais aguda aqui também. E a gente tem uma atividade rápida, que em alguns momentos parece que tem umas ondas agudas mesmo, na região temporal mais anterior. E tem também artefato muscular aqui, o FP2, F4, você está vendo, que dá para ver que é músculo mesmo isso aqui. Mas tem mesmo umas pontas aqui também, na região frontal também tem umas pontinhas. Então ele fala que termina aqui, mas é um trecho, né? A gente não vê, se essa atividade rápida é descarga, ou é artefato, né? Mas vamos supor que seja descarga, ele coloca termina em C, mas não termina, você não vê o final da crise aqui, ó. Né? Até o final da página ela vai mantendo o mesmo padrão. Deixa eu ver se tem outro traçado, não tem mais um traçado. Então não é que termina na região, olha aqui, termina na região temporal direita, não. A última página ela prossegue mostrando a alteração na região temporal direita, que eu realmente tenho dúvida se não é artefato associado com a descarga.
Como é que ele encerra? Durante a crise, a criança primeiro teve um desvio da cabeça para a esquerda, seguido por uma postura tônica bilateral, né, um desvio da cabeça para a direita e então um desvio da cabeça para a esquerda de novo, além de uma taquicardia equital, que já entra aqui no quadro desautonômico. É um traçado interessante, mas quem está começando vai olhar e vai falar, caramba, não vejo nada disso. É assim, são traçados, né, prolongados, às vezes de 24 horas, que você tem que ver o traçado todo, ver a clínica, ver o vídeo junto, entende? Então, não é assim... Isso aqui é mais para ilustrar mesmo, né? Eles colocaram para fazer uma ilustração. Seria melhor que a gente tivesse um traçado inteiro com vídeo, daí fica bem mais fácil, né? Não está aqui no trabalho. Bom, muito bem. Então nós encerramos essa parte das crises focais migratórias. Agora a gente vai entrar na síndrome dos espasmos epilépticos infantis.